Maravilha. Vamos receber agora a nossa missionária Quitéria, lá de Sergipe, né? Terra do petróleo. A paz do Senhor, missionária Quitéria, pode vir falar a paz de Jesus para esse povo abençoado. Amém? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, né? E hoje, mais um dia da campanha, né? O qual Deus colocou no coração do pastor Joel, o qual traz, né, o segundo chamado. E hoje nós vamos mencionar um pouquinho sobre o chamado de Isaías. Né? Nós vemos na Bíblia que tem várias pessoas, né, com chamado, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o chamado de Isaías. Vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui está a palavra do Senhor, falando sobre o chamado de Isaías, pois nós vemos aqui que a palavra do Senhor fala que no ano em que morreu o rei Uzias, né, após o reinado do rei Uzias, após a morte do rei Uzias, Deus, ele chama Isaías, o qual ele profetizou ali em Jerusalém, né, durante o reinado dos reis Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Nós vemos que a palavra do Senhor fala sobre a profecia de Isaías, do que Isaías ele falou. Isaías, ele é conhecido, né, como profeta messiânico, pois nós vemos que o profeta Isaías, ele anuncia o nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que no capítulo 7, no capítulo 7 e o versículo 14, fala que portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Nós vemos aí o profeta Isaías, ele falando sobre Jesus, né, que ele é Emanuel. No capítulo 9 ele fala sobre o príncipe da paz, né, que ainda no versículo 6 ele fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Então nós vemos aí que Isaías, ele é chamado, né, ele começa a profetizar, ele fala com os reis e ele também anuncia, né, o nascimento do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Isaías, ele viu o Senhor assentado, né? Então ali o Senhor, ele teve um encontro ali com Isaías, né? Pois Isaías, ele viu, naquela visão, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Os serafins, eles voavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E diz a palavra do Senhor que eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos que Isaías, né, ele quando é chamado por Deus, ele ali teve o seu chamado, ele foi chamado, né, para profetizar, e ali ele vê a glória do Senhor, ele vê o Senhor assentado, ele vê os serafins dizendo: Santo, 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 né, é o Senhor, ele Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, né? Então, Isaías, ele ouve ali a voz, né, do que clamava, e a casa ela se enchia de fumaça. E Isaías, ele para assim, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios imundos, né, ou de lábios impuros, e habito no meio de um povo, né, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então Isaías, ele ali, de uma certa forma, ele fica preocupado, porque ele ali imagina: eu sou um homem pecador, eu sou um homem, estou perdido, né? Pois ele vê a glória do Senhor, e ele imagina ali que ele vai morrer, porque ele viu, né, a glória do Senhor. Mas um dos serafins, a palavra do Senhor diz que voou, né, trazendo na sua mão uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa ele toca na boca de Isaías, e quando aquela brasa toca os lábios de Isaías, a iniquidade foi tirada, né, dos lábios de Isaías, a iniquidade foi tirada e expiado o pecado. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aí que Isaías, ele naquele momento, ele é chamado por Deus, né? Ele é chamado para iniciar uma grande obra, para fazer uma grande obra, pois Isaías, ele profetizou por muitos anos. Fala-se que Isaías, ele profetizou durante 40 anos ali no reinado daqueles reis, ali em Jerusalém. Ele profetizou em média 40 anos. Então, ele diz que depois disso ele ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías agora ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele ali é chamado por Deus, e quando no momento que ele foi chamado, ele se achou incapaz. Ele se achou incapaz porque ele era um homem de impuros lábios, né? E habitava no meio de pessoas, né, de impuros lábios. Mas quando o Senhor chama, irmãos, ele se responsabiliza. O Senhor ali, ele chama Isaías, e quando ele chama, que ele toca, né, em Isaías, e Isaías ali, ele é restaurado. Isaías agora ali é purificado, seus lábios é purificado, e agora Isaías já muda o seu pensamento. Quando o Senhor fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos, irmãos, que esta palavra, ela é para nós.
Pois Isaías, quando o Senhor fala ali, aqui enviarei quem há de ir por nós, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos nesta noite dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pois nós vemos que quantas pessoas que estão precisando, né, da palavra do Senhor, que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Se nós não podemos ir em outros países, em lugares difíceis, mas nós podemos orar e nós podemos, através dessa rádio, Evangelizando Nações, também anunciar a palavra do Senhor e que nós possamos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele ali, quando ele é cheio do poder de Deus, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor ali, ele fala para Isaías, né, o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar para aquele povo, pois aquele povo, eles precisam. E nós vemos que Isaías ali, ele começa uma grande obra, ele começa a profetizar para aquelas pessoas. Nós vemos que no reinado daqueles reis, ele profetiza sobre Ezequias. Deus, ele fala com Ezequias através do profeta Isaías, manda ele colocar sua casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. E ali Isaías vai e fala o que o Senhor manda Isaías fazer. Isaías, ele faz, Isaías obedece. E o profeta Isaías, ele é um dos profetas maiores, né? Um dos profetas que ele tinha intimidade com Deus, que ele fazia assim a vontade do Senhor. E Deus, ele era com Isaías, porque Isaías obedecia à voz do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Deus, ele também tem um chamado para cada um de nós. Deus, ele nos chamou para uma grande obra. Deus, ele nos chamou para fazer a sua obra. Talvez você pense assim, Senhor, mas eu sou tão pequenininho. Nós somos, irmãos, pequenininhos, mas nós servimos a um Deus que é grande, a um Deus que capacita, a um Deus que tira toda a dificuldade, a um Deus que envia, a um Deus que se responsabiliza, assim como você se responsabilizou com Isaías, que Isaías se achava incapaz, mas Deus, ele capacitou. Deus é aquele que capacita a cada um de nós. Muitas das vezes, algum pode dizer, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas o Senhor, ele está te contemplando. Por mais que você não saiba cantar, mas você sabe orar, você sabe conversar com Deus, você sabe agradecer a Deus, o Senhor, ele está contemplando, e o Senhor sabe, conhece todas as coisas. Cada um tem um chamado, né? Uns são chamados para evangelizar, outros são chamados para pregar a palavra, para louvar, mas o importante é fazer a vontade do Senhor. O importante é não desistir do chamado, porque o Senhor, ele chama a cada um. E nesta noite o Senhor, ele te chama, né? O Senhor, ele te chama também para uma grande obra. Quando às vezes você tem dito assim, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer. Mas o Senhor, ele nesta noite, ele fala para você nesta noite, não coloque em frente as dificuldades, não coloque na frente os obstáculos, porque o Senhor, quando ele chama, ele garante. Quando o Senhor, ele chama para fazer a sua obra, o Senhor, ele capacita. Depois, não existe ninguém incapaz que o Senhor não possa capacitar. Muitas das vezes nós, das nossas próprias forças, nós não conseguimos, mas o Senhor é aquele que faz por nós. O Senhor, ele nos faz, o Senhor, ele nos chama, ele nos capacita e ele faz o impossível em nossas vidas. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós nem imaginamos. Talvez Isaías, ele nunca imaginava e não imaginava que ele seria um profeta,
que ele seria chamado, né, por Deus para profetizar ali aquele povo, ali em Jerusalém. Ele não imaginaria, mas o Senhor chamou e o Senhor, ele fez uma grande obra na vida do profeta Isaías. E o Senhor, irmãos, continua sendo o mesmo Deus que chamou Isaías, é o Deus que te chama nessa noite, é o Deus que lhe capacita, é o Deus que é contigo, que não lhe desampara, é o Deus grande e tremendo. Isaías, ele ali profetizou sobre o nascimento de Jesus. Ele profetizou também sobre o sofrimento de Jesus. E ali, quando ele profetizava, ainda não havia acontecido. Mas mais na frente acontece o nascimento de Jesus, acontece que Jesus, o sofrimento de Jesus, e ali Isaías já havia profetizado o que ia acontecer. E ele também profetiza, né, sobre a restauração de Israel, pois Israel estava ali preso. Israel, ele foi cativo, né? Ele foi levado ao cativeiro. Por conta da desobediência, eles foram levados ao cativeiro. Mas Isaías, ele também profetiza sobre a restauração do povo de Israel, né? Que seria há muitos anos depois, mas aconteceu. Depois, Deus, quando ele fala, ele cumpre. E Deus, quando ele chama, ele se responsabiliza. Quando ele chama, ele capacita. Ele faz algo maravilhoso em nossas vidas. Assim como ele tocou ali nos lábios de Isaías, né, que purificou os lábios de Isaías, ele também purifica cada um. Basta também nós queremos, quando nós estamos na vontade do Senhor, estamos na direção do Senhor, pedimos a misericórdia do Senhor, né? Quando nós deixamos o nosso eu de lado, né, o nosso ego, deixamos de lado, o Senhor, ele faz aquilo em nossas vidas que nós não podemos fazer. Sabemos, irmãos, que nós somos pequenos. Diante de Deus nós não somos nada, mas nós somos vasos usados nas mãos do Senhor. O Senhor, ele usa os seus vasos. Nós somos instrumentos usados nas mãos do Senhor. O Senhor, ele nos chama para fazer a sua obra. Ele chamou a você nesta noite. Então, se você tem pensado em desistir, tem pensado em parar, desistir do seu chamado, muitas das vezes por alguma crítica, por algo que desagradou a você, por alguma palavra que muitas das vezes alguém falou que lhe machucou, mas eu lhe digo nesta noite, não desista do chamado que o Senhor colocou na sua vida. Porque quando o Senhor chama, ele se responsabiliza. E ai daquele que colocar a mão. Quando o Senhor chama, né, ele transforma a vida. Ele transforma, ele restaura, ele quebra o vaso, ele restaura, ele faz um vaso novo, né? Como um vaso nas mãos do oleiro, nós somos assim usados nas mãos do Senhor. O Senhor, ele nos molda, o Senhor, ele faz com que nós somos diferentes, nós somos diferentes para o mundo, nós somos diferentes. Precisamos ser diferentes no mundo para estar assim na vontade do Senhor. Precisamos pedir a direção de Deus em nossas vidas e assim nos colocarmos nas mãos do Senhor, na disposição das mãos do Senhor, para que o Senhor, ele cumpra o seu chamado em nossas vidas. Pois cada um de nós temos um chamado. O Senhor, ele nos chamou para fazer a sua obra, para ganhar almas para o seu reino, para evangelizar, para pregar a sua palavra, para exaltar o nome dele, adorar a ele, porque só a ele pertence toda a honra e toda a glória. E enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos, nós devemos estar na vontade do Senhor. Nós devemos estar na direção do Senhor. Muitas das vezes vem algo para querer atrapalhar, vem os obstáculos, as dificuldades da vida, o inimigo se levanta de um lado, as tempestades vêm do outro lado, mas quando nós estamos
na direção do Senhor, quando nós pedimos graça ao Senhor, misericórdia ao Senhor, Ele nos responde, Ele nos atende e Ele cumpre o seu chamado em nossas vidas. Basta nós estarmos à disposição do Senhor, nós estarmos em obediência com Deus. Por mais que venham as pedras de tropeço querer nos derrubar, mas o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos segura com tua mão forte de poder, que guia os nossos passos, que não nos desampara, que não nos deixa só por nenhum momento. Nenhum momento, Senhor, Ele nos desampara, Ele não nos abandona. Ele diz na sua palavra que pode uma mãe se esquecer de um filho, né, que nasceu. Pode uma mãe esquecer, mas Ele jamais esquecerá de um filho seu. Jamais o Senhor Ele esquecerá de nós. Então, irmãos, que nós possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para para estarmos assim, fazendo, né, o seu chamado, para estarmos assim fazendo a vontade do Senhor, pois se Ele nos chamou para fazermos a sua obra, para estar na direção dEle, nós devemos estar na disposição do Senhor, porque Ele é quem se responsabiliza. Ele é quem cumpre o seu chamado em nossas vidas. E para cada um, o Senhor, Ele tem um chamado. E assim como Ele chamou Isaías, que purificou os seus lábios, mesmo que você diga que é pequeno, que é incapaz, que é pecador, o Senhor, Ele é aquele que purifica. Assim como Ele purificou os lábios de Isaías, nesta noite também o Senhor, Ele tira tudo aquilo que não agrada a Ele. E Ele faz uma grande obra na vida de cada um. Basta cada um querer, né? Basta nós queremos estar na presença do Senhor, basta nós queremos fazer assim, cuide do Senhor, fazer a sua obra e que o Senhor, Ele venha, né, cumprir o seu chamado na vida de cada um de nós. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.